Quanto se lembra que a Rê quase estava morta? Graças É verdade ou não é, Rê? É verdade. Vocês sabem do ano que eu passei, né? Aí eu fui repetir os exames, porque a médica falou que a gente tem que repetir, né? Aí eu fui repetir o exame, aí pediu o exame. Conta só uma palhinha, porque tem alguns irmãos novos, talvez não sabem do que você passou lá atrás. Ano passado, eu tirei um tumorzinho do meu estômago. Aí também veio outro problema, minha filha também, com problema também no útero, câncer no útero. Nós também fomos curados nessa etapa. Aí, estou aqui, né? Aí passei por outra luta agora, que eu fui repetir os exames, aí o médico tirou outro tumorzinho do meu estômago. Aí eu estava saindo com a minha filha, o médico já estava saindo do hospital, o médico saiu na porta gritando, eu e ela. Ele falou, dona Regiane, volta aqui. Aí nós sentamos lá, ele falou assim, eu não estou entendendo, eu tirei um tumorzinho e nasceu outro. Ele falou assim, por que o HC te deu alto? Aí minha filha falou, se deu alto, falou que ela não tem nada. Ele falou assim, não, mas a gente tem que investigar isso. Nisso eu levei um coisa, né? Porque do jeito que ele falou, foi tipo, você está com um câncer, né? Aí eu abati, gente. Bati. Só que, às vezes, Deus permite uma situação na nossa vida para a gente levantar. Porque eu senti que eu já estava... Não era mais aquela que vinha para o culto, orava, buscava. E ali daquele jeito, né? Aí veio essa situação. Eu falei, não, eu tenho que me levantar. Aí as meninas lançou o jejum de Esther. Eu entrei nesse jejum de Esther, pastor. E entrei nos de 21 dias também. Eu falei, se Jesus me curou na outra etapa, Ele vai me curar agora. Porque eu creio que Deus levou todas as nossas enfermidades. Eu falei, eu não aceito, Senhor, não aceito, eu não aceito. Fiz o jejum. No dia que a gente terminou o jejum, falei para a pastora, dia 25, aí a médica entrou, foi eu e a Cátia, minhas irmãs já estavam também, né, toda. Aí ela falou para nós, já falou, você não tem câncer. Ela falou, já vou te falar que você não tem câncer. Isso daí é uma esofelite que fala, que inflama o estômago, que a gente come e a gente tem aquele refluxo. Aí ainda a minha irmã gritou, a Cátia, né, amém, a médica, amém. Foi isso, gente, mas a gente tem que se levantar mesmo, acreditar no Deus que a gente serve. Eu falei assim para o pastor, para o Eric, falei, bem, se você quiser andar comigo, você vai, porque agora eu quero voar. Eu falei, agora Satanás sai da minha frente. Uma coisa muito interessante aqui, no testemunho dela, se você percebe, você vê que ela não... Vocês nunca pararam de vir à igreja. Não. Vocês sempre vieram à igreja. Faz 15 anos que vocês estão caminhando conosco. A gente vinha, né, arrastando, mas vinha, né? Vocês vinham. Mas, por exemplo, quantas vezes que vocês vieram na igreja e simplesmente ficaram como que se nada tivesse acontecendo, com o braço cruzado? Não. É verdade ou não é? Sempre servindo. Então, assim, Deus, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso para conosco. Sim. E nós precisamos do quê? Nós precisamos dessa força. E tem hora que algo precisa acontecer realmente. As lutas, elas vêm realmente para nos levantar e nos levar para um outro nível, para um outro patamar, para um outro propósito. Não é verdade, Eric? O que você vai falar? Eu queria falar que no dia que ela foi fazer os exames, foi acho que uma quarta-feira eu vim aqui e ofertei em cima da saúde dela. Falei, não, Deus, eu não posso, a gente não vai aceitar isso na nossa vida, porque a gente está servindo, mesmo que a gente chegue dias meio arrastado, igual o Rafa falou. No dia que o Rafa falou aqui, cara, aquela palavra me marcou muito. Que ele vinha nos cultos também, estava. E a ministração do Toledo, que ele falou das pedras, que nós temos que edificar o nosso altar. E aquilo me marcou muito, e naquele dia eu fiz um propósito. Falei, Deus, eu até falei para o pastor Mauro, pastor Mauro, a gente precisa ficar mais audível à palavra do Senhor. E como que a gente vai ficar audível à palavra do Senhor? Na leitura. É vindo nos cultos, é ficando forte. Eu até falei para ela, falei, esses propósitos que as mulheres entrou aí,
falar para vocês, irmãs, vocês que não estão, se eu fosse vocês, eu vinha correndo. Porque a atmosfera dentro da casa é outra. O trem mudou. Você vê que Deus realmente está operando. E eu tenho uma coisa para falar para a igreja. Deus falou para mim, pastora Alessandra, que a gente tem um novo recomeço, pastor. Aleluia. Que nós temos que se preparar. E como nós vamos se preparar? Nós vamos se preparar em propósito, em jejum, em oração. E os homens também têm que tomar essa parte. Nós temos que ver o que elas estão fazendo e tomar para nossas vidas também. Começar a tirar um tempo e vir aqui na igreja, porque eu falo, esse negócio de orar em casa, a gente temos que ter nosso... Mas aqui é a casa de oração. Aqui é onde tudo começa. Você pode ver que a atmosfera está outra, os cultos estão outros. Eu só pode ter certeza que Deus vai fazer, como a palavra dele nos fala, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E eu creio. E outra coisa, pastora, eu sempre tive vontade, como a palavra fala, quando nós servimos a Jesus, nós temos que ver as maravilhas e os prodígios deles. E eu e o pastor Genésio estamos comentando lá, né, pastor? Que nós precisamos ver alguém ser curado. O pastor Genésio já falou, Eric, já pensou se um paralítico for lá de cadeira de roda, a gente orar por ele e ele sair andando? Falei, pastor, é o que o meu coração anseia. Porque nós somos uma igreja avivada, nós sempre fomos pessoas que... Eu lembro quando a gente era lá em cima, eu estava orando, e de repente você estava em outro lugar, você falava, ô louco, o que eu estou fazendo aqui? Só que era o poder do Espírito Santo. Essa igreja foi sempre forte em oração. E eu creio e acredito que nós vamos voltar a ser de novo. E ainda eu estava ali meditando, na minha oração eu falo, a gente temos que ser pessoas, tanto aqui como lá fora. Nós temos que dar bom testemunho. Às vezes a gente convida alguma pessoa para vir na igreja, ela não vem. Mas se ela olhar o nosso testemunho, elas vão vir. Elas vão ver a nossa atitude, elas vão ver a nossa família. Como eu e a minha família, nós somos uma bênção. Deus tem feito muitas coisas e Deus tem mostrado realmente que Ele é Deus na nossa vida. Então nós temos que realmente crer nele. Estar todo dia acordando cedo, tendo nosso devocional. Todo dia eu acordo cedo, louvor. Oro, faço a minha palavra, tudo. E eu creio que Deus tem coisas melhores para fazer na nossa vida. Só que nós mesmos, muitas das vezes, bloqueamos elas. O diabo sabe que a mente é um campo de batalha. Nós temos que vencer aqui. Se nós vencemos na mente, o diabo não vai parar a gente. Porque o nome de Jesus Cristo, nós estamos esquecendo que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, tem poder. Temos que todos os dias profetizar. Jesus Cristo, o teu nome tem poder. Façam isso e vocês vão ver a sua vida mudar de um dia para o outro. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Curada, né, Rê? Curada. E para frente agora, em nome de Jesus, né?